Se você não consegue passar um mês de férias da sua empresa e ela não colapsar, ela não parar de vender e de faturar enquanto você está fora, sinto muito em te falar, mas na verdade você não é um empresário, você não tem uma produtora, você é só mais um freelancer. Isso é uma pauta que eu gosto muito de conversar porque eu sempre escuto da galera, eu sempre escuto dos filmmakers que eles querem crescer, eles querem faturar mais, eles querem atender mais casamentos e cada vez mais casamentos maiores. Só que em contrapartida eles não têm uma estrutura que possa atender, eles não têm uma equipe que consiga tanto atender quanto entregar essa demanda, e eles ficam nessa grande dor de cabeça de tipo, eu quero crescer, mas eu não sei como eu conseguiria atender e chegar nesse patamar. Bom, nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho sobre como a gente fez o processo de delegar essas funções e como que a gente preparou a nossa empresa para que ela crescesse cada vez mais. Só para vocês terem uma estimativa em relação ao faturamento, no ano passado a gente ano passado não, no ano retrasado a gente finalizou o ano com um faturamento de 450 mil, e quando a gente pulou para o ano passado, ou seja, uma diferença de um ano, o nosso faturamento foi de 450 mil para 800 mil, e eu estou falando somente da nossa área de casamentos. Eu não estou entrando no corporativo, eu não estou entrando no educacional, então, como vocês podem ver, a gente tem um pouco de experiência para falar sobre isso. Para que essa aula não fique muito longa e eu não comece a falar sobre milhares de assuntos diferentes enquanto eu estou desenvolvendo um ponto, eu preparei aqui alguns pontos para que eu consiga ir seguindo e essa aula não fique uma aula muito longa. Mas vamos lá, vamos começar. O primeiro ponto que eu trouxe para vocês é: quando a gente quer delegar, quando a gente quer começar a ter uma equipe que de fato a gente consegue entregar projetos na mão dessa galera, a gente tem que passar por um treinamento. A gente tem que fazer treinamentos de pessoas novas. E quando a gente fala sobre treinamento, eu falo principalmente em um treinamento de pessoas que estão vindo do zero. Por que que eu acho importante as pessoas virem do zero, digamos? Porque muitas vezes quando tu tá querendo crescer a tua empresa, quando tu tá saindo de um ponto onde tu tá no início para crescer para uma margem maior, enfim, se tu tá nesse processo de crescimento, se tu não é uma empresa grande, e tu trouxer alguém que já trabalha com isso, já edita, já tem um portfólio, essa pessoa primeiro que ela vai querer vir ganhando bem, ganhando muito, e se você é uma empresa que está começando, você não vai conseguir ter esse custo logo de cara. E o segundo é que ela vai vir com os vícios de edição, os vícios de captação que ela já vinha de outro lugar. E isso influencia negativamente porque se não for um estilo parecido com o seu, se for uma maneira diferente de editar, um feeling diferente de editar, ou então é, ideias diferentes que você não curte fazer na captação, se isso for diferente, para que você reeduque essa pessoa, vai dar muito mais trabalho do que se você somente pegar uma pessoa nova e começar a ensinar do zero. Bom, e para que você consiga treinar alguém do zero, é muito importante mesmo, que você tenha os processos que você tem de edição, de organização, de captação, que você tenha esses processos montados de uma maneira muito clara, para que quem está entrando consiga visualizar isso de uma maneira onde eles não vão ter que adivinhar, eles não vão ter que aprender sozinhos, e dessa maneira você consiga entregar um passo a passo de como você edita, de como você organiza arquivos, de quais são as, as ideias de captação que você sempre segue. Quanto mais organizado e quanto mais direto ao ponto isso for, é melhor para quem está começando. E fora isso, fora ter esses processos bem organizados, é importante demais também que você faça parte desse treinamento. Não adianta de nada eu entregar um material na mão de alguém que está começando agora e querer que essa pessoa me entregue algo absurdo, algo impecável. Não é assim que funciona. A gente não consegue cobrar uma entrega perfeita, a gente não consegue cobrar uma entrega incrivelmente maravilhosa se a gente não ensinou essa pessoa a fazer essa entrega. Então, se a gente quer exigir de alguém, se a gente quer realmente ter uma equipe que funcione, que entregue bem e que seja completamente confiável, a gente precisa estar presente durante todo o treinamento. E foi assim que funcionou aqui na Pink. A gente hoje conta com 5 pessoas, fora eu e o Afonso, e todas as pessoas a gente acompanhou o treinamento de cada uma delas, e elas, hoje em dia, elas entregam tudo de uma maneira onde eu tenho tanta confiança nelas que eu só dou o check no filme final e envio. Eu não edito mais nenhum filme final, eu não edito nenhuma galeria final,
obviamente eu ainda faço parte da edição dos filmes de Instagram, que são os filmes que eu gosto de fazer e eu gosto de colocar minha energia e meu tempo, mas todo o tempo que eu perdia finalizando o filme final, que eu perdia editando o filme final e tendo que construir um filme de 20, 30 minutos, hoje em dia eu já não perco mais e eu consigo colocar minha energia em outras áreas, em outras ideias de negócio, em outras ideias para dentro da própria Pink e também outras ideias com os meninos que entraram e hoje já estão bem firmados e seguros aqui dentro da empresa. Quero finalizar esse primeiro ponto aqui falando para vocês que vocês têm que ter esses processos de empresa muito bem organizados para que eles consigam ser passados de pessoa para pessoa, ou seja, quem está entrando agora vai aprender, vai virar um expert nisso daqui 1 ano, daqui 2 anos, e quem for entrando depois, talvez você não precise nem fazer parte desse treinamento de quem entrar depois. A pessoa que você treinou e está 100% dentro da empresa, ela vai saber fazer esse treinamento de quem está entrando depois, e assim isso vai ter uma rotatividade muito boa, de uma maneira que vai ficar cada vez mais leve a carga disso tudo em cima de você. Lá ele. Bom, o segundo ponto que eu trouxe para vocês aqui é o seguinte: a gente tem que fazer os colaboradores acreditarem no projeto que a gente está vendendo, na empresa que a gente está criando e na pauta que a gente defende. E como que a gente consegue fazer os nossos colaboradores, para vocês que talvez não entendam tanto assim a empresa, não sei qual o nível de empreendedor que está assistindo esse vídeo. Quando a gente fala colaborador, a gente fala sobre os funcionários novos que estão entrando, a gente pode falar também sobre possíveis sócios que a gente está fazendo. O colaborador é basicamente todo mundo ali que está dentro da empresa e tem alguma função. Bom, como que a gente faz essa galera nova que está entrando acreditar no projeto? Como que a gente faz eles quererem fazer parte? O primeiro ponto que a gente tem que trazer é: ninguém trabalha de graça. Esse negócio de trabalhar por experiência, na minha opinião, não é muito legal, porque se ninguém está sendo pago, se ninguém está sendo recompensado por algo que está fazendo, ela não tem motivação nenhuma para ficar. E se ela ficar sem estar sendo pago ou nada do tipo, a partir do momento que ela tiver confiança suficiente no trabalho dela, ela vai sair. Você não vai conseguir segurar isso. E se você está querendo preparar uma empresa para crescer, para atender cada vez mais casamentos, você não pode se dar ao luxo de simplesmente ter gente entrando e saindo da empresa direto, porque você nunca vai ter uma equipe fixa e aí você nunca vai ter uma confiança na sua entrega e na entrega da galera que está entrando e fazendo parte do teu time. Bom, existem alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês que são maneiras da gente fazer as pessoas acreditarem no nosso projeto e gostarem de fazer parte disso. E, na verdade, eu vou trazer as maneiras que a gente faz aqui dentro da Pink. O primeiro ponto é pagamento, obviamente. Todo mundo a gente paga, seja um salário X, seja um salário Y, só que além desse pagamento, além do dinheiro físico que a gente paga a galera, a gente também oferece certas coisas, tais como: o primeiro ponto é bonificação por projetos entregues, bonificação por fazer parte de projetos, ou seja, o que é que acontece? Se a gente tem uma pessoa que... primeiro, aqui a galera não só edita e não só capta, não só capta, capta 10 e faixa. A galera não só edita e a galera não só capta. Aqui todo mundo faz os dois porque a gente está treinando todo mundo para que eles sejam excelentes, tanto em um quanto no outro. E sempre que tem um casamento, além do fixo, se tiver 5 casamentos em um mês, e além dos 5 casamentos, eles entregaram 5 filmes no mês, tem que ser um mês que eles estão bem, como que chama? Como é que é a palavra? Tipo, quando o cara tá com vontade, com garra. Tem que ser um mês que eles estão bem engajados, né? Pra estar entregando 5 filmes de 20 minutos. Ou lisos também. Também é uma grande motivação. Quanto menos dinheiro no banco, mais vontade de trabalhar a galera tem, né? Mas, eu até me perdi um pouquinho quando eu tava falando. Mas, enfim, se tem 5 casamentos e eles vão para os 5 casamentos, eles entregam 5 casamentos, além do dinheiro fixo que eles vão receber, do pagamento fixo que eles recebem por mês, eles vão receber 5 bonificações por ter ido ao casamento e 5 bonificações por cada filme que eles entregaram. Ou seja, o valor que eles recebem é X, mas a depender da performance deles, o valor pode ser X mais Y mais Z. E isso é algo que deixa uma equipe motivada normalmente. Fora isso, quando a gente está falando de casamento, a gente sabe que são períodos no ano que a gente tem uma rotatividade maior. Então a gente sabe que
tem um período do ano em que, que não tem tantos casamentos acontecendo e, consequentemente, o fixo vai segurar a galera aqui, mas infelizmente não vai ter tanta bonificação para que eles tenham uma quantidade de dinheiro maior entrando na conta deles. Então, durante esses meses de baixa, além de estar envolvido em todos os projetos aqui, a gente libera nossos equipamentos para que os meninos tenham como fazer jobs por eles mesmos, para que eles consigam juntar mais dinheiro durante esses períodos de baixa. Isso é muito legal porque já é uma motivação a mais para que eles fiquem aqui, porque eles vão ter acesso a esses equipamentos que normalmente uma pessoa que está começando, ou então uma pessoa intermediária, não teria. Uma câmera de 25 mil, uma lente de 20 mil, um drone de 15 mil, enfim. Tem que ter um certo tempo de mercado para que você consiga ter acesso a tudo isso. Fora isso, outro ponto que vai fazer a pessoa acreditar no projeto, que vai fazer a pessoa querer ficar no projeto, é o reconhecimento. E quando a gente fala de reconhecimento, a gente não fala somente de bonificação. Reconhecimento também é palavras de afirmação. O que é que eu quero dizer com isso? Porra, o teu filmmaker entregou um filme que ficou muito bom e uma noiva simplesmente amou demais esse filme. Beleza, tu vai pagar uma bonificação? Vai. Tu pode até querer pagar uma bonificação maior. Pode. Mas além disso, externa isso para o cara. Mostra a evolução dele, mostra o quão a noiva ficou grata pelo filme que ele entregou e mostra o quanto tu tá feliz com a entrega dele também. Porque isso motiva a pessoa, faz a pessoa se sentir reconhecida e se sentir bem dentro da tua empresa. O outro ponto que a gente tem aqui, que faz bastante os meninos acreditarem no projeto, e inclusive é algo que já saiu do papel, é o plano de carreira, onde eles começam como estagiários, eles viram contratados e a partir de algum momento eles viram sócios nossos. Ah, eles viram sócios dentro da Pink? Não, a Pink sou eu e o Afonso, só que eles viram sócios em um braço da Pink, onde a gente gostaria de atender, mas a gente não tem como botar nossa energia exatamente lá, sem uma pessoa a mais para que isso aconteça. Ou seja, a gente hoje em dia já tem tanto o JV quanto o PH que entraram aqui como estagiários e já são sócios nossos em dois projetos diferentes. Um é sócio no nosso educacional, então todo esse material que a gente está fazendo de curso, de mentoria, de workshop, tudo isso, o JV, ele é sócio nosso e também a gente abriu uma segunda empresa, não, uma outra empresa que é focada em 15 anos e o PH está como sócio nosso dentro dessa empresa para fazer o negócio andar e caminhar e fazer parte, porque a gente entende que 15 anos é um mercado muito lucrativo, só que a gente perderia casamentos para atender esses 15 anos, dependendo do final de semana, dependendo da rotatividade, e a gente tendo uma pessoa somente focada nisso, vai fazer a parada rodar muito melhor e vai fazer, consequentemente, ele ganhar mais e a gente ganhar mais também. Bom, o terceiro ponto que eu trouxe aqui para vocês é um ponto que muita gente não quer passar, é um ponto que dói em muitos empresários, mas infelizmente, se você quer crescer, você tem que passar por isso. E realmente é algo muito chato no começo, mas a gente precisa entender que para montar um time, a gente precisa abrir mão de colocar todo o dinheiro, todo o lucro no nosso bolso. E isso é algo muito real e isso é algo muito forte, porque no começo tu sente que tu tá trabalhando muito e tu tá se lascando muito e não tendo tanto retorno assim. E isso é algo que desmotiva muito. Só que se você quer ser um empresário, você tem que entender que existem períodos que vão ser mais difíceis, existem períodos que vão ser mais favoráveis, mais felizes, enfim, seja qual for a palavra que você quer usar. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente está começando a crescer e a gente está trazendo pessoas para o nosso time, primeiro a gente vai gastar dinheiro, obviamente, com o pagamento dessas pessoas, que já não era algo que a gente estava acostumado, certo? A gente tem que fazer isso para conseguir crescer. Só que não para por aí. Além disso, se a gente tem uma equipe de 5 pessoas para que a gente consiga atender um casamento com 4 câmeras, a gente precisa ter 4 câmeras. Não dá para ficar vivendo de aluguel toda a vida, que senão a gente vai perder uma grande parte do nosso lucro. Então a gente precisa reinvestir. Pô, esse mês a gente vendeu 30 mil e a gente tem que pagar 10 mil sendo parte funcionário, parte aluguel do escritório, e fora isso, ainda assim, tem que reinvestir em uma câmera para conseguir trabalhar, para conseguir atender uma demanda maior.
em lentes, porque quando tu vai atender um casamento, tu precisa de uma diversidade de lentes, tem que reinvestir em computador, porque senão como é que essa galera que tu tá trazendo para dentro da tua empresa, como é que ela vai editar? Como é que eles vão conseguir entregar os filmes? Então, por muito tempo, tu passa uma grande parte sem colocar de fato dinheiro no teu bolso. Isso é preocupante para ti, isso é desmotivante, isso é chato, mas são momentos onde esse reinvestimento é necessário para que tu consiga, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, quando tu tiver mais estruturado, esse dinheiro, em vez de estar sendo tanto reinvestido, tu já vai estar conseguindo colocar mais no teu bolso na divisão de lucros, e vocês vão ver que vai valer muito a pena. Até porque, por exemplo, antes de eu ter uma equipe, tinha mês que de freela eu conseguia vender 10, 20, 30, dependendo do mês. Só que eu tinha que estar trabalhando demais, eu tinha que estar o tempo todo fora em captação, eu tinha que estar o tempo todo fazendo coisa. Ano passado, por exemplo, eu fiz uma viagem, eu passei 24 dias viajando com a minha agora noiva, na época namorada. E durante esse mês que a gente estava viajando, foi um mês que facilmente a gente vendeu ali uns 40, 50 mil reais e eu não estava nem dentro aqui do escritório. Isso não seria possível se eu não tivesse feito toda essa estrutura no começo da Pink e conseguido uma equipe que me dá muito suporte, uma equipe que me dá muito apoio, uma equipe que consegue fazer essas entregas sem mim e que consegue organizar tudo independente de eu estar aqui ou não. Bom, o quarto ponto que eu trouxe aqui é a gente precisa estar estabilizado financeiramente. Infelizmente, isso é uma realidade, porque como quando a gente é empresário, quando a gente tem uma empresa, a gente tem certos custos fixos por mês que, dependendo do tamanho da tua empresa, pode variar de 5 mil reais até 50 mil reais, digamos, de custo fixo. E para que tu consiga não falir, para que tu não quebre em momentos onde talvez a tua empresa venda menos, tu precisa estar estabilizado financeiramente, tu precisa de uma reserva, tu precisa talvez separar dinheiro em investimentos para que quando esses períodos aconteçam, tu tenha uma segurança de que tu vai conseguir pagar as contas, tu vai conseguir pagar os funcionários, tu vai conseguir pagar tuas contas de casa também e tua empresa não vai quebrar. É interessante também, por muito tempo a gente não fez isso e eu não recomendo para vocês, eu não fiz, mas eu sugiro bastante que vocês façam, que é ter um contador. Você consegue fazer tudo, todo o financeiro da sua empresa, só que você perde muito tempo para fazer todo esse financeiro e existem muitas burocracias do governo de imposto de renda, de emissão de notas e várias outras coisas também que se você quiser estudar para você fazer, você consegue. Só que ao invés de colocar tua energia em estudar para tu fazer isso, é muito mais fácil tu contratar uma pessoa para essa pessoa resolver isso tudo para ti. E hoje em dia tem diversas coisas que provavelmente só quem está entendendo como é que funcionam esses regimes vão conseguir saber te explicar melhor, mas que tu consegue até conseguir restituição de alguns custos que tu tem, tais como talvez se tu tiver um contrato com um freelancer onde ele vai emitir uma nota fiscal para ti, tu pode justificar isso como um custo da empresa e ser restituído no final do imposto de renda. Só que se tu não estudar sobre isso, tu não vai conseguir ter acesso a essas coisas, somente se tu tiver um contador e for um contador bom. Então eu recomendo demais que vocês tenham um contador, até porque se vocês errarem no imposto de renda ou alguma coisa assim do tipo, vocês podem acabar caindo a galera chama de malha fina, né? E aí, se você for taxado, se você for multado, pode ser uma multa muito alta. Então, será que vale a pena levar uma multa de 200 mil, 400 mil, 500 mil reais simplesmente porque você não quis pagar um contador que te cobra ali 800 reais por mês para resolver tudo isso para ti? Bom, o quinto ponto que eu trouxe aqui para vocês é que vocês precisam entender a posição de vocês dentro da tua empresa. O que é que eu quero dizer com isso? Só porque a empresa é sua, não quer dizer que você tem que ser um CEO, que você tem que sair do operacional para ser aquele gestor que organiza tudo e faz todo as relações públicas da tua empresa e, enfim, tu não precisa sair do operacional. Se tu quer, se tu gosta disso, se tu vê que tu tem talento para isso, tu pode ficar dentro do operacional. Tu só precisa entender a tua função para que tu consiga delegar essas outras funções para outras pessoas. Por exemplo,
os meninos todos que eu trouxe para cá são editores e captadores? Editores e captadores, todos os meninos. Só que eu não trouxe ninguém para fazer gestão, eu não trouxe ninguém para fazer o financeiro, porque essa parte eu gosto de fazer também. Não tanto o financeiro, que hoje a gente tá com o contador e ele vai resolvendo essa parte financeira para mim. Mas a parte da gestão eu gosto de fazer, eu gosto de pensar em como a gente talvez consiga fazer a empresa crescer mais, eu gosto de organizar toda a logística da nossa empresa, mas eu também gosto de editar, então eu ainda faço parte do operacional, mesmo que eu delegue várias outras funções para nossa galera. Mas qual que é o ponto? Se você quer crescer a sua empresa e você quer delegar funções para a galera e você quer continuar editando, tá tudo bem. Você só precisa achar alguma pessoa que vai entrar para fazer gestão, você precisa achar alguma pessoa que vai entrar para captar junto contigo e definir muito bem essas funções de cada um para que tua empresa não falte em alguma coisa. O sexto ponto que eu trouxe para vocês é: vocês têm que entender a importância de um lugar físico, de um escritório presencial. Eu sei que hoje em dia todo mundo gosta de ter a possibilidade de simplesmente ficar no home office e beleza, tipo, home office dá certo em muitos casos, não tem problema. Só que o home office eu acredito que ele tem que ser uma possibilidade e não um regime de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo que trabalha aqui na Pink, a gente exige que seja presencial, porque é muito importante que a gente tenha esse contato uns com os outros para que a gente construa uma relação muito boa, uma relação profissional, mas também uma relação de amizade muito boa para que todo mundo se sinta parte da empresa, para que todo mundo se sinta feliz aqui. E fora isso, quando eles estão presentes aqui dentro do escritório, é muito mais fácil de eu conseguir participar durante os processos de treinamento, com feedbacks, com seja lá o que for. E a gente dá a possibilidade de eles editarem de casa em um dia que eles precisem. Por exemplo, tem um dos meninos aqui do nosso escritório, ele tem uma filha e ela é não é recém-nascida, mas ela ainda é um bebê. Então eu sei que vão ter dias que talvez ele não consiga vir para o escritório e tá tudo bem, porque ele vem sempre que ele pode, mas quando ele precisa ficar de casa, a gente dá essa opção para ele e ele continua entregando da mesma maneira. Só que eu tenho certeza que se ele ficasse somente de home office, iria distanciar bastante da nossa equipe, o entrosamento da nossa equipe seria outro, a parceria da nossa equipe seria outra. Então, um escritório presencial, quando a gente está falando sobre delegar, sobre criar um time, sobre crescer a empresa, é importante demais. Fora isso, um lugar físico, um escritório presencial, ele gera muita credibilidade na tua empresa. Então, se você quer crescer, quando as pessoas veem que você tem um espaço físico, quando as pessoas sabem que você tem esse comprometimento com um aluguel, com deixar um lugar bonito, enfim, quando as pessoas sabem que você tem esse cuidado, que você tem essa responsabilidade, automaticamente elas já veem a sua empresa como uma empresa mais responsável, uma empresa maior, uma empresa séria. Então, para você crescer a sua empresa, além da questão de delegar e ter toda a equipe por perto, ter um escritório, ter um lugar físico é bom também por conta dessas outras coisas. E o último ponto que eu vou trazer aqui para vocês é que vocês precisam também entender a diferença de ser um líder e de ser um chefe. Apesar de que isso seja um pouco clichê de falar, né? Todo mundo, eu acho que isso já foi um assunto que muitas pessoas falam, enfim, acaba sendo um pouco clichê, mas eu acho muito importante também trazer isso para vocês, porque existe uma grande diferença sobre ser um chefe respeitado pela sua equipe e todo mundo te obedece porque tem medo de talvez perder o emprego e não sei o quê. Existe uma outra grande vertente onde você é um líder e as pessoas fazem parte do teu projeto porque elas acreditam no teu projeto, porque elas se espelham em você e elas querem fazer parte porque elas acreditam que você é um líder de verdade. E quando a gente fala sobre liderança, existem vários pontos que eu quero trazer aqui para vocês. Um líder, ele não é simplesmente uma pessoa que cobra por cobrar, é uma pessoa que cobra para fazer os outros crescerem. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? É, se um dos teus editores tá com X filmes atrasados, ao invés de você ir lá e falar, tipo,
porra, velho, já tem 3 filmes que tu tá me atrasando a entrega, desse jeito não dá pra continuar, assim tu tá quebrando minhas pernas, tu tem que melhorar. Tipo, se tu dá um feedback desse, se tu é um chefe que somente cobra do teu funcionário, assim, com certeza ele não vai se sentir bem dentro da tua empresa. Vale muito mais a pena talvez você puxar essa abordagem de uma maneira diferente. Por exemplo, pô, cara, eu notei que os últimos 3 filmes tu acabou. Eu queria entender um pouco mais do que tá acontecendo, porque a tua performance vinha vindo de uma maneira tão boa e é tão. E tu é um funcionário tão competente. Eu queria muito saber como que a gente consegue solucionar esse problema juntos. Se tu aborda dessa maneira ao invés da outra, com certeza tu vai ter uma aceitação muito maior. Fora isso também, tem algo que eu sempre comento aqui, que a gente lidera por exemplo. Não adianta tu querer exigir que tua equipe chegue cedo e saia tarde, que exigir que tua equipe seja focada e não perca o foco por nada. Não adianta nada disso se você somente exige sem ser essa base para eles, sem ser esse exemplo para eles. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje em dia eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho uma equipe que entrega todos os filmes finais. Eu não faço mais nenhum filme final. E eu tenho muito mais tempo para fazer outras coisas que eu não fazia antes. Mas isso quer dizer que eu não tô aqui, que eu passo menos tempo do que eles aqui? Não. Eu continuo sendo o primeiro a chegar e eu continuo sendo o último a sair. Independente de eu ter 10 demandas no dia, ou eu ter 20, ou eu ter 30, ou eu ter 3. Eu sempre chego antes deles, ou no mesmo horário deles, e eu sempre saio depois deles ou no mesmo horário deles. Por quê? Porque eu quero que eles entendam que eu não sou só um chefe. Eu tô aqui, eu tô nesse projeto junto com eles. Eu não quero que eles trabalhem para mim. Eu quero que eles trabalhem comigo dentro de um projeto. E eu te garanto, a partir do momento que você começa a liderar, por exemplo, isso faz as pessoas te respeitarem muito mais. Não de uma maneira onde eles têm medo de você, mas de uma maneira onde eles te admiram. E isso facilita muito para que tu consiga construir um time alinhado, um time bom, um time competente, enfim, um time incrível. Esse foi o conteúdo que a gente pensou para essa aula. É, eu entendo que todo mundo quer crescer, eu entendo que todo mundo sonha em ter uma empresa, uma produtora que lucre, que fature muito dinheiro. Só que isso não vai acontecer se vocês não se organizarem, se vocês não se prepararem para isso. Então, esse conteúdo foi 100% pensado em como que a gente fez aqui dentro da Pink, para que a Pink saísse de uma empresa onde era o Felipe, um freelancer de casamento, para ser uma empresa produtora de casamento, onde o Felipe é só mais um dentro dela. Bom, espero que você tenha curtido esse conteúdo e se você gostou, não esquece de deixar o teu like e se inscrever aqui no canal, que a gente vai soltar muito mais conteúdos também relacionados à parte empresarial, à parte de edição, de captação, enfim. A gente tem muito material montado e estamos editando tudo para entregar tudo para vocês.